Olá, vamos entender nessa aula como funciona o join e como podemos pegar de forma satisfatória dados de várias tabelas. Vamos lá. Primeiramente, é preciso entender um conceito chamado chave. As tabelas existem dois tipos de chave, que é a primary key e a foreign key. O que é isso? É a chave primária e a chave estrangeira. Isso é um conceito de qualquer banco de dados, ok? Não é específico do Firebird. Como funciona? Nós temos aqui, vamos pegar por exemplo a tabela de clientes. Ela tem um campo, que é o campo código, que é chamado de primary key ou chave primária. A tabela de cidades tem a mesma coisa, o mesmo campo aqui, o código, que é a primary key da tabela de cidades, ok? A tabela de clientes, ela tem aqui um campo, que é o código-cidade, que ele é uma junção, não é uma junção, uma ligação com a tabela de cidades. Então uma questão dele que ele tem aqui uma foreign key, que é uma chave estrangeira. O que significa isso? A tabela, para poder ligar uma tabela com a outra, toda tabela tem que ter a sua primary key, que é aquele campo que representa o registro, entendeu? Que ele não deve nunca ter o seu valor nulo, seu estado nulo, nunca pode repetir o seu valor, ok? Ele é uma identificação do registro. Então, quando eu quero unir duas tabelas, eu vou pegar a foreign key de uma, no caso, a primary key de uma, no caso aqui da tabela de cidades, eu estou pegando a primary key da cidade e estou criando uma chave estrangeira, uma foreign key na tabela de clientes, falando, ó, esse campo aqui é a ligação com a tabela de cidades que eu tenho, ok? Então aqui você vai pegar o código da cidade que está aqui, vai lá na tabela de cidade e vai procurar esse código lá, que ele só vai existir em um registro e nada mais, ok? Então vamos lá. É, ele nunca, a primary key nunca pode ser nula e nunca repetir. A foreign key, ela já pode ser nula e ela pode repetir, ok? Vamos olhar aqui, por exemplo, aqui. Na minha tabela de clientes, eu tenho aqui, ó, a minha foreign key, porque eu posso ter mais de um cliente da mesma cidade, então ela pode repetir. Como eu posso ter também um cliente que não pertence a nenhuma cidade cadastrada. Vamos, por exemplo, aqui, vou criar o cliente 5 aqui, eu vou chamar ele de Superman. Ele não é de nenhuma daquelas cidades. Então, confirmei, aceitou o Superman sem cidade, ok? Ele não precisa obrigatoriamente pertencer a uma cidade no banco de dados. A mesma coisa eu posso ter aqui na minha tabela de cidade uma outra cidade. Vamos pegar aqui, por exemplo, que cidade que eu vou pegar? Eu vou pegar uma outra cidade vizinha nossa aqui. Vou botar aqui, por exemplo, Aperibé, que também é no Rio de Janeiro. Ok, acrescentei Aperibé. Beleza, aceitou e eu não tenho nenhum cliente com a cidade 3, que é a cidade de Aperibé, ok? Esse é o conceito de primary key. Eu não posso, por exemplo, chegar aqui e colocar o Superman como nulo, que ele vai dar erro. Ah lá, deu erro. Tem que ter obrigatoriamente um valor na primary key. E eu não posso repetir. Vou botar aqui, por exemplo, aqui o 3, que é o mesmo do Robin. Vou confirmar. Ah lá, deu erro. A chave tem que ser única. A primary key tem que ser única. Então vou voltar e vou colocar o 5. Ok? Bom, entendendo esse conceito agora, nós vamos para o join. O join vai fazer uso tanto da primary key quanto da foreign key para fazer a união das tabelas, ok? Vamos voltar naquele exemplo que nós estávamos na aula anterior. Obviamente eu não vou separar, mas por vírgula cidades, vou fazer com outro conceito. Vamos dar uma olhada lá no nosso mapa mental.
Vamos lá, o conceito de chave já está explicado. Vamos então agora para o inner join. O inner join, ele usa a seguinte sintaxe. Você escreve inner join, sendo que o inner ele é opcional, você não precisa escrever inner. É o mesmo caso lá do order by, que eu expliquei a vocês. Order by campo ASCII. Se é em ordem alfabética, ordem ascendente, não precisa de informar o ASCII. O SQL já entende. A mesma coisa acontece aqui para o inner join. Você não precisa informar o inner. Só colocar o join, tá tudo certo. Mas se você informar, dá na mesma. Ok? Então aqui eu vou colocar a tabela de clientes, join com a tabela de cidade. Só que eu preciso informar pro SQL, pro select, como que é essa ligação entre essas tabelas. Então, sempre que a gente utilizar um join, obrigatoriamente a gente tem que colocar on. Nesse on, eu vou falar agora qual é essa ligação. A ligação é: a tabela de cidade tem um campo chamado código, que deve ser igual à tabela de cliente, que tem um campo chamado code cidade. Ok? Essa é a ligação. O código da tabela de cidade tem que ser igual ao campo code cidade da tabela de cliente. Vamos executar e vamos ver o que acontece. Vamos lá, aqui ó, temos aqui agora o Batman, que é da cidade 1, que é de Santo Antônio de Pádua, o Coringa também, o Robin e o Pinguim, que é da cidade 2, que é Pirapitinga. Vamos confirmar, vamos olhar direto na tabela. Beleza, o Batman é da cidade 1, o Coringa também, o Robin da 2 e o Pinguim da 2 também. Vamos olhar a cidade, olha lá, a 1 é Santo Antônio de Pádua e a 2 é Pirapitinga. Então retornou certinho para mim aqui. Só que tem ainda um problema. Por que, que o Superman não entrou nessa lista? O Superman não entrou nessa lista porque ele não tem cidade nenhuma. Entendeu? Então, quando você usa um inner join, você só vai pegar dados onde ambas as tabelas elas têm uma resposta que não seja nula. Vocês podem ver que não entrou o Superman aqui e nem entrou a cidade de Aperibé, porque o Superman não tem cidade e a Aperibé não tem cliente, então não entra no inner. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas e se eu quiser todos os clientes, mesmo que ele não tenha cidade? Aí nós vamos passar para um outro tipo de join. Agora nós vamos estar entrando agora no other join. Entendeu? Existem, na verdade, 3 tipos dele, que é o left, o right e o full. No caso, como que eles funcionam? Vamos vir aqui, por exemplo, na tabela de clientes e eu vou colocar um left join. Quando eu falo isso, imagine tudo numa única linha. Eu gosto de colocar em linhas separadas para poder ficar visualmente melhor, mas imagine tudo numa linha. Left é uma palavra em inglês que em português seria esquerda. Então, o que está à esquerda é a tabela de cliente. Então, quando eu falo left join, eu estou falando que a minha tabela principal é a de cliente. Então, ou seja, estou falando com o SQL. Traga tudo de cliente, independente se tem cidade ou não. A minha tabela de cliente é a principal, ok? Então vamos executar. Olha lá, olha o Superman aqui. Vamos ordenar. Deixa eu colocar de uma vez para ordenar aqui, para não ficar clicando lá. Order by 1. Olha lá, olha o Superman aqui. E o que aconteceu com o código da cidade? Nulo. Com o nome da cidade, nulo. E o UF nulo. Igual aqui, ó, nome 1. Por que disso? Porque eu não dei um apelido para a cidade. Então, como tem 2 campos lá com nome lá, o SQL deu um jeito de renomear o próximo. Então, vamos colocar aqui só para ficar mais entendível, cidade.
ok? Vamos executar novamente. Tá lá, cidade, ok? E no caso do Superman, em branco. Diferente do Inner Join, viu? O Inner Join, todas as duas tabelas têm que ter o registro específico. No Inner Join, não. No Other, não. Então, no caso, o Left Join, que ele pode ser Left Other Join, que a gente não precisa de colocar. Novamente, é aquela opcional. Eu estou falando que a tabela da esquerda é a principal. Eu posso fazer o mesmo com agora o right. Right é o mesmo conceito, só que eu estou invertendo a prioridade. Eu estou falando agora que a tabela da direita, no caso a da cidade, é a minha principal. Então traga todos os registros da cidade, independente de ter cliente ou não. Então eu vou executar. Olha lá o que aconteceu. Veio a Peribé, sem cliente nenhum. Veio Santo Antônio de Pádua, que tem o Batman e o Coringa, e veio o Pirapitinga, que tem o Robin e o Pinguim. Entendeu? Então foi isso que eu fiz. Eu dei a prioridade agora para a tabela de cidades. Por fim, o último order que tem é o full. O full, dá para você imaginar. Se o left, eu estou falando que a tabela de cliente traga tudo de cliente, independente de ter cidade ou não, e no right eu estou falando o inverso, traga tudo de cidade, independente de ter cliente ou não. Então, quando eu falo full, eu falo traga tudo de cliente e eu falo traga tudo de cliente e traga tudo de cidade, independente de ter no outro ou não. Vamos ver o que acontece. Olha aqui, a Peribé sem cliente nenhum, o Batman de Pádua, Coringa de Pádua, o Robin de Pirapitinga, o Pinguim de Pirapitinga e o Superman de cidade nenhuma. É assim que funciona o join, ok? Você pode fazer join com várias tabelas. Aí, quando a gente faz isso, ó, te vira e fala o seguinte: isso aqui é como se fosse uma tabela virtual. Isso tudo aqui virou como se fosse uma única tabela. Esse é o conceito. Então eu posso chegar aqui e colocar aqui um outro join, left join, entendeu? Com alguma outra tabela qualquer que eu tenha no meu banco. Nesse caso aqui eu só tenho essas duas, mas eu poderia colocar aqui tabela X, entendeu? E coloco um on. E cada join que eu vou colocando é como se estivesse criando uma nova tabela, entendeu? Uma tabela virtual. E eu vou tratando isso aqui como se fosse uma única tabela. Então eu faço um join, entendeu? Com esse conceito aqui de cima aqui, tratando ele como se fosse uma tabela. E eu vou colocando quantos joins eu quiser e da forma que eu precisar. Ok? Então é isso que precisava de falar sobre join para vocês. E até a próxima aula.